Oi gente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Em Casa com Sibeli Atala. E hoje eu recebo uma grande amiga querida, de uma vida conterrânea, que é a Joiese Bufulin. Ela é advogada atualmente, ex-promotora, e ela tem uma bagagem maravilhosa, uma trajetória assim incrível, assim, que vale a pena de vocês poderem também nos acompanhar, né? Tirar suas dúvidas em relação à Lei Maria da Penha. Nós faremos 2 programas com a Joiese, uma seria com a Lei Maria da Penha e a segunda vai ser sobre aposentadoria também. Então vocês fiquem ligados e vocês que estão aí no nosso Instagram também, mandam perguntinhas para a Jo, porque ela vai poder esclarecer para todos vocês, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora. Jo, minha linda, muito obrigada por você ter aceito o convite. Obrigada a você, né? Já a gente tá sempre juntos. Verdade. Né? Fora das câmeras e aqui agora também, já não é a primeira vez que eu venho. Eu sinto muito orgulho, venho porque acredito no seu trabalho. Obrigada. Acho que você faz com amor, com carinho, com dedicação. Pautas interessantes, esclarecedoras, né? Eu já andei dando uma zapiada no seu YouTube e vi que tem coisa muito boa lá mesmo. E eu que agradeço a oportunidade, né? De falar de um tema tão relevante para mim. E acho que para todas as mulheres e homens, porque graças a Deus hoje os homens também estão nessa luta conosco, né? Pela lei, das questões envolvendo a violência da mulher. Graças a Deus. Com certeza, e que é um assunto realmente tão sério, tão delicado e que está na hora de mudar, né? Sim. Está mais do que na hora, né? Nós já né? estamos já passando. Passou da hora. Passou da hora. Exatamente. Passou da hora. Mas antes de mais nada, antes da gente começar, eu gostaria de saber se você toma um suquinho comigo, se você prefere de uva ou de pêssego. Eu acho que eu vou no de pêssego. Pêssego, vamos lá. Você sabe que aqui é o seguinte, pôs o pé aqui em casa com o Sibeli Atala, ela tem que brindar, né, Jo? Tem que brindar. Brindamos e essa tentação toda também, aqui. que aliás quero Deus mandar um beijo céu. pro pessoal também da padaria, pro Guilherme Brito e também pra padaria Santa Marcelina, que aliás, gente, a Santa Marcelina ficou tantos anos aqui no bairro, aqui em Perdizes, e até perguntando hoje pro Guilherme, ele falou, pois é, Sibeli, hoje nós não estamos mais aqui em Perdizes, mas eles já existem há mais de 40 anos. Nossa, sensacional, né? Eu acho que não tem que não uma história de vida muito Você bacana. viu que legal? Muito bacana. Eu ouvi, eu achei muito bacana. A gente de empreendedorismo, né? Sim, a pessoa que você vê que ele põe o coração no que ele faz, né? E deve estar tudo aqui, ó, nesses docinhos deve ter muito coração. Com certeza. É verdade. Jo, vamos brindar então, olha, a nossa saúde, a nossa amizade, né? Muitos anos. Para nós, para nossos trabalhos, para o sucesso. Tudo de bom para nós, porque nós merecemos, né? Com certeza, com certeza. Mas é isso, lembrando também, gente, que esse suco é o suco Del Valle sem açúcar. Olha, eu vou falar uma coisa. Muito bom. Você gosta de tomar as coisas com açúcar ou sem açúcar? Não, eu prefiro sem. Sem nada. Você vê, o café eu tomo sem açúcar, mas esses sucos eu uso em casa também, porque tem pouquíssima caloria, né? E não tem aquele doce exagerado. E sabe o que eu faço com esse suco que eu acho gostoso? Como eles vêm muito concentrado, eu geralmente coloco um pouco de água. Eu misturo com água para ficar um pouquinho mais, não tão concentrado, entendeu? Um gelinho junto também, daí você deixa ele... E para um lanche, eu acho que combina, né? Muito bom gosto, como sempre. Mas, Jo, vamos começar do começo então. Quando você começou a trabalhar com a temática da violência, quando que você começou a trabalhar com essa temática realmente, sim, em relação às mulheres, Jo? Contra as mulheres? Assim? Na verdade, dentro do Ministério Público de São Paulo, isso sempre foi um tema que vem sendo, desde aquela edição da Lei Maria da Penha, existe um grupo de promotores e promotoras muito vocacionado, muito competente, que trabalha na área. E sempre houve um apoio da cúpula da instituição para criar condições de trabalho para essas pessoas. Então existem grupos especiais, existem promotorias especializadas, juntamente com o Judiciário, que também criou várias especializadas, existem projetos inúmeros, enfim. Isso sempre foi um assunto desde da edição da Lei Maria da Penha, ou mesmo um pouquinho antes, que borbulhou muito e cresceu, sabe? Foi uma coisa que teve assim um boom dentro do MP por conta realmente da atuação dessas promotoras e desses promotores vocacionados, que estão lá até hoje fazendo um trabalho brilhante, lá dentro e fora do Ministério Público, e também da vontade política dentro da instituição. Eu comecei a trabalhar mais de perto com isso quando eu fui conselheira do Ministério Público, que é um órgão que sai da promotoria, você deixa aquela função de execução para participar da administração superior. E lá dentro tinha um conselheiro tinha que ter assento, tinha que ocupar uma das cadeiras do Comitê de Gênero, criado pelo Ministério Público. Então, dentro do Ministério Público, nós temos um Comitê de Gênero, que cuida não só da questão da mulher, mas de todas as outras questões envolvendo o gênero, macro tema gênero, né? E eu fui convidada e eu aceitei.
foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir daí eu comecei não só a admirar o trabalho que eu já vinha vendo, né, que as outras pessoas fazendo, como eu passei a fazer parte dele. Então eu fiquei encantada pelo tema, eu fiquei atraída pela força de vontade das pessoas que trabalham, pela imensidão da responsabilidade e pela relevância do tema. E eu participei, fiquei 2 anos, nós fizemos um trabalho muito importante sobre assédio sexual no trabalho. O Ministério Público lançou uma campanha contra isso, dentro da própria instituição, reconhecendo que pode acontecer em qualquer lugar. Nós fizemos alguns trabalhos também em relação ao apoio a funcionárias, acolhimento, desenvolver outras atividades lá. Então aí eu tive contato mais próximo com essas pessoas que trabalhavam diretamente com a área. E foi aí que eu passaram por isso. Nossa, e passaram assim, enfrentaram muitas dificuldades, mesmo para começar a trabalhar. E eu me encantei e fui muito bem acolhida por elas todas e por eles todos que integravam esse comitê. E quanto tempo você ficou nessa área? Eu fiquei 2 anos. Eu fiquei 2 anos, dos últimos 2 anos da minha carreira, porque depois eu já saí. Exato. Você Mas durante muito nova também, né, Ju? 57 muito anos. Muito nova. Mas durante a atuação toda do Ministério Público, a gente já vinha atuando em defesa, quando a Lei 9.099, né, que é aquela lei do Juizado Especial de Pequenas Causas, o marido bate paga uma cesta básica, não era bem isso. A gente desenvolvia, então eu fui trabalhando com o tema, mas realmente deu esse crescimento com a advinda da Lei Maria da Penha e essa apresentação dessas pessoas vocacionadas e essa vontade política dentro da instituição de fazer isso funcionar. Foi assim que começou. E você poderia comentar rapidamente para a gente o seguinte, sobre a violência doméstica contra mulheres e as outras formas de violências que vitimiza as mulheres. Como é que funciona? Qual é a diferença disso? Bom, a violência doméstica, ela é um macro, onde existem algumas facetas menores. Então dentro de casa pode haver tudo quanto é tipo de violência contra a mulher, por isso que é dentro de casa, dentro de uma relação, dentro do ambiente familiar. Uma coisa mais intimista? Não, é uma coisa que envolve relações afetuosas, relações afetivas, filhos, parentesco, amoroso. Então são pessoas que têm algum vínculo, tá? E as mulheres são vitimizadas dentro desse contexto. Pode ser filho contra mãe, pode ser irmão contra irmã, pode ser marido contra esposa, companheiro, ex-namorado, toda vez que existe algo envolvendo um vínculo, um relacionamento emocional ou familiar dentro, a gente considera violência doméstica. Isso também pode estar incluso, de repente, uma funcionária que você tem de muitos anos, que frequenta ou que mora na sua casa, de repente, que já faz uso desse trabalho há mais de 30 anos, tem muita funcionária que se ela sofrer violência, sim, ela está, porque ela é dentro do contexto familiar. Entendi. Ela habita aquele contexto familiar. Então, a gente tem que, sempre que possível, ampliar o conceito de violência doméstica e não restringir. Para você atender o maior número de pessoas que podem se encaixar dentro dessa situação. E a violência contra a mulher dentro da própria casa, ela pode sofrer violência psicológica, que é aquela coisa, né, da família menosprezo, agressão verbal, agressão física, a violência financeira, no sentido de ser privada dos seus bens, né, ela pode sofrer cárcere privado, ou seja, existe uma série de circunstâncias. Agora, existem outras formas de violência contra a mulher que não só dentro de casa. Por exemplo, a violência psicológica pode ser feita no ambiente do trabalho, pode ser feita no ambiente de amizades, pode ser feita em qualquer lugar. Temos recentemente foi muito falada a questão da violência obstétrica, temos a violência... Demais, como tem tido Pois é, isso? Temos a perseguição, que é aquela coisa pelas aquela conduta, né, de alguém que fica perseguindo aquela pessoa. Até que mesmo não nas precisa, redes sociais. Principalmente por redes sociais, não precisa ser ex-namorado, ex-marido, não. Pode ser uma mulher contra outra mulher, tá? Desde que tudo que ela faça se encaixe dentro daquilo que a lei definiu como crime de perseguição. Aliás, isso vem sendo uma conquista nossa. Tanto a violência psicológica quanto o crime de perseguição foram aprovados agora em 2021. A lei que alterou o código criando esses 2 crimes. Então, assim, existe a diferença basicamente é essa. A violência doméstica é qualquer tipo de violência sofrida, suportada dentro de um ambiente doméstico ou de relacionamento ou de ex-relacionamento, sempre que envolva um vínculo, que tenha um vínculo entre agredida e agressor. Ou, né, não necessariamente agressor homem, estou dizendo agressor no sentido amplo. Agora, Jo, isso daí pode acontecer, por exemplo, vamos supor que está tendo um caso absurdo dentro de uma família, e como é que é feito
para que essa pessoa seja o filho, de repente o filho tem condições de repente de dar um jeito de poder comunicar, de que forma que seria esse trabalho também para que a pessoa pudesse se libertar, ajudar a pessoa a se libertar dessa situação? Isso é importantíssimo, essa pergunta é importantíssima porque existem vários mecanismos. O primeiro realmente é chamar a polícia, de fato, uma situação concreta que está acontecendo ali, tá? Agora, quando é uma situação crônica, né, que vem, os familiares têm que denunciar a polícia, procurar as promotorias especializadas que tem em todo o estado de São Paulo, tem no Brasil inteiro, na verdade. Aqui, especificamente na cidade de São Paulo, tem a Casa da Mulher Brasileira, que é um espetáculo. A mulher é acolhida em todos os aspectos. Então, tem que denunciar, tem que procurar a autoridade competente para tomar as providências. Feito isso, existem as medidas protetivas, que são aquelas medidas que se solicita no sentido de afastar o agressor da vítima. Então, tira-se o marido da casa, tira-se o filho agressor da casa, se estabelece condições, ele não pode ir atrás dela na rua, ele não pode se aproximar, etc. Desde que, obviamente, a situação assim o autorize, não é? Você não vai ficar também sendo irresponsável, nós vamos falar disso daqui a pouco. Tá. Mas, então, a primeira coisa que tem é isso. Existem também os projetos de acolhimento. Então, por exemplo, estavam falando de empreendedorismo aqui, Sim. Acolher a mulher que se viu obrigada a deixar a casa dela, onde ela era sustentada pelo agressor, criar condições para que ela trabalhe, tenha algum ganho, receba alguma coisa. E isso também existe já, projetos maravilhosos. Tem a Guardiã da Lei Maria da Penha, que é um projeto com a Polícia Militar, onde os policiais são especializados em garantir o cumprimento das medidas protetivas. Então, se o agressor é proibido de se aproximar da vítima e se aproxima, aciona a Polícia Militar, ele é preso na hora. Ele é tirado dali e preso na hora. E, por exemplo, Jô, a pessoa pode, vamos supor, que você acionou a polícia no momento de uma briga absurda, independente se é uma coisa cotidiana ou não. Sim. O policial tem direito a abrir essa porta ou estourar essa porta? Sim, já está acontecendo dentro da casa um flagrante, um crime flagrante. Tem que estar acontecendo um crime dentro da casa. Tá? A Constituição considera a nossa casa um abrigo inviolável. Sim. Mas existem exceções. Sim. Se para salvar alguém que está lá dentro. Até o vizinho pode. Se existe um crime acontecendo, você está vendo que a pessoa está apanhando, existe um crime acontecendo lá dentro. Você pode, inclusive, não só para chamar a polícia, como para ajudar a pessoa que está sendo vitimada. Precisamos parar dessa história de briga de marido e mulher, não mete a colher. Você mete a colher, o garfo, a faca, tudo que você puder para ajudar. Porque em alguns casos as pessoas poderiam ter sido salvas se o vizinho tivesse batido na porta, tivesse chamado a polícia. Verdade. E a polícia pode entrar sim porque está ocorrendo um crime lá dentro. Então eles são autorizados a entrar. Sim. Por exemplo, existe também a questão, uma outra forma de violência importante que é o assédio sexual. O assédio moral. Né, no trabalho, então assim... Falar como você tá linda, e falar de uma forma mais... eu falar como tá linda depende, porque assim, você sabe a diferença, a mulher sabe a diferença entre o elogio e uma coisa que passou do limite. Desrespeitosa, né? Então, brincadeirinhas de gênero na sala que todo mundo trabalha, mulher, não sei o quê, porque o vestido hoje, hein, sentou no colo do chefe para ser promovido, essas coisas. Então, isso tudo na verdade é um absurdo, né? E faz parte muito do nosso inconsciente, sem querer. A gente faz essas piadinhas, essas brincadeiras, sem querer ser chata, tá? Politicamente correta não é isso. Mas eu acho que a gente pode se programar para fazer um comentário construtivo no ambiente do trabalho, né? Para evitar situações, exato, até... porque você pode falar muito bem do homem, o homem falar bem da mulher, e o ambiente de trabalho ser ótimo, ser maravilhoso, ninguém precisa diminuir o outro para fazer o seu, né, para ser notado. Então, é uma mudança de mentalidade que felizmente as novas gerações, eu vi que você dá aquele vídeo da geração Z muito bacana no seu YouTube, as novas gerações, graças a Deus, já vêm com isso dentro deles, não precisa aprender. Nós temos que aprender, e prestar atenção e ficar atentos, né? Então, são muitas as formas de violência. Porque a mulher é bonita, porque ela é gorda, porque ela é magra, porque ela é alta, nunca tá bom. E tem sempre alguém disposto a espizinhar, inclusive mulher, brigando com mulher falando mal de mulher. Então assim, a gente tem... Você acha que hoje a mulher tá mais unida? Eu acho que sim. Porque antigamente era uma competição muito grande. Eu percebo. Porque o homem é sempre muito bonito. E o homem usa muito esse discurso, né? Que uma mulher cobra, pica a outra. Não vejo mais isso. Eu acho que hoje, como aumentou muito o grau de consciência da mulher, de que muita coisa que ela achava normal não é normal, muita coisa que ela suportava não é para ela suportar, ela está mais solidária com as outras e consigo mesmo. Ela olha para mim e fala, não quero isso para mim, mas também não quero para minha vizinha. Entendi. Não quero para minha amiga, para minha filha. Então, esta rede, essa mudança de mentalidade,
aconteceu logicamente, porque de nosso interesse, muito mais rápido na cabeça das mulheres do que na dos homens. Mas felizmente, existem muitos homens que estão conosco nessa caminhada. Eu não falo que é luta, porque luta pode parecer que é briga. É uma luta para conquistar coisas, mas é uma caminhada também para progredir, para evoluir, para chegar numa situação de todo mundo seja bem tratado, tenha igualdade, tenha respeito, ninguém mate ninguém, ninguém bate ninguém porque não quis ficar com ele, e o filho não bata na mãe, e aí assim por diante. E essa coisa que você falou também, que eu acho muito importante, como a gente vive um meio de relacionamentos abusivos em termos não só do bater também, mas o verbal. É a violência psicológica, eu acho agora que é a crime. violência psicológica, gente, ela acaba com uma pessoa ao ponto dela virar nada. Porque é silenciosa, ela é insidiosa, o vizinho não escuta. Tá? Entendi. Porque o agressor... se falar baixo também não vai escutar mesmo. Se Se falar alto, você vai ter que falar alto, escutar. você vai escutar. Mas, por exemplo, ele começa em casa assim, nossa, mas tem certeza que você pode pôr essa roupa? Nossa, mas o seu cabelo tá precisando pintar, hein? Mas essa cor é tão esquisita. Nossa, mas essa comida tá uma porcaria. Nossa, mas no seu trabalho você não tá indo bem no trabalho. Você não Nossa, se cadê seus valoriza. amigos? Sabe assim? Então o que acontece? Ele começa a criar uma nuvem cinza em volta da pessoa para tirar o brilho dessa pessoa. E vai fazendo com que ela se sinta, ela vai encolhendo, se sinta diminuída. E ele tem, às vezes ele tem algum objetivo, às vezes não tem. Às vezes só porque o cara, ou o companheiro, ou mesmo a companheira, né? São duas mulheres que vivem juntas, uma pode fazer violência doméstica, psicológica contra a outra, a filha pode fazer contra a mãe, o chefe pode fazer contra a subalterna, quer dizer, ele vai minando a pessoa, ele vai sugando e tirando da pessoa qualquer possibilidade de se achar minimamente valorosa. A pessoa se acha um nada. E outra coisa também, eu acho, né, Jô, que a gente também acaba se acostumando com aquilo que não é bom. Sim. É tão doido isso, né, da pessoa estar numa relação tão intensa, às vezes é tantos anos que você está naquela mesmice, que você passa a achar que você é errada e o outro que é certo, Sim. de estar falando tudo aquilo pra você. Então é muito importante o quê? O que você poderia dizer para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Qual é o time que essa pessoa tem que começar a parar para pensar e pensar assim, tipo, pera um pouco. Esse cara tá falando demais, ou essa mulher, enfim, minha companheira, meu companheiro, aonde que você acha que dá o tique o teco, dá um despertar? O desconforto. A partir do momento que aquilo que a pessoa te fala te causa desconforto, te deixa insegura, você tem que parar para pensar, eu mereço ouvir isso que ele está falando, porque às vezes uma crítica é uma coisa, você não pode se sentir desconfortável se alguém te critica. Agora, o desconforto é aquela sensação de não gostei disso, Já não tá no gostei meu de ouvir limite, isso, né? Isso não está me fazendo bem, eu não falaria isso para ele, ou para ela, ou para minha vizinha, ou para minha filha, né? Não gostei de ouvir isso está me trazendo desconforto. E se acontece uma, acontece duas, acontece três, você tem que parar de achar que isso é normal e que você merece ouvir aquilo. Mas, Jô, por exemplo, às vezes as pessoas a gente percebe, a gente escuta muito também em televisão, e mesmo entre amigos, já aconteceu também entre amigos, a gente escuta esse tipo de coisa, entre família, da pessoa ter medo por várias razões. Ou medo de não ter o dinheiro para poder se libertar, ou medo de alguma coisa que a pessoa saiba do seu passado e você tem medo que essa pessoa conte, porque também te põe também. Sim. Tem muitas histórias que te prende, que te aprisiona dentro de uma relação, e isso é muito complicado. Então, mas eu acho que se tem que fazer uma terapia. Né? Ou fazer uma terapia, ou então ir conversar com essas pessoas que são profissionais. Você não precisa estar sendo vítima de um crime para buscar uma ajuda num projeto criado pelo Ministério Público, um projeto criado pelo Judiciário, entendeu? Então eu acho que vale a pena você buscar ajuda de quem trabalha com isso, seja na área da psicologia, seja na área legislativa, na área institucional, buscar ajuda para saber, bom, neste meu caso, o que eu tenho a meu favor? Qual ferramenta eu tenho para me ajudar? Eu tenho medo disso, disso, disso. E aí as pessoas vão dizer, olha, isso aqui você pode resolver, isso aqui não tem solução, você vai ter que enfrentar. Isso aqui a gente contorna, depende muito do caso a caso. Agora, a pessoa está incomodada, ela está incomodada, uma, duas, três, está entristecida, aquilo está fazendo mal, e está impedindo que ela reaja. Que ela ande para frente, né? Ou mesmo que ela se oponha verbalmente, não fale assim comigo, não faça isso para mim, está na hora dela buscar ajuda, sem dúvida nenhuma, porque a coisa já virou
crônico na vida dessa Sim, pessoa. e aí o que acontece, a gente vai para um break já já, o que eu quero dizer é o seguinte, e voltando com a Jo nesse mesmo assunto, é que a pessoa adoece. Adoece. Ao ponto até acho que de morrer. Adoece, tem muitos Ou casos de se depressão. matar, sei lá o quê. Sim, depressão no trabalho, depressão em casa, adoece porque ela está sendo mal tratada literalmente. Mal tratada literalmente. E é isso que leva as pessoas a Você vê o seguinte, você hoje como atuando na área da advocacia, como é que você consegue introduzir esta área ainda também dentro do Ministério Público? Não estando mais no Ministério Público. Na verdade, eu tive que virar a chavinha, certo? Porque eu saí de um lado e vim para outro. Mas, de qualquer forma, a minha atuação hoje é mais na área da defesa das vítimas de violência. Na advocacia, é muito importante que o advogado esteja sempre atualizado, sabendo tudo que está acontecendo em termos da lei fria do papel, mas ele precisa também ter empatia com o cliente. Ele precisa saber como que ele vai acolher uma mulher que chega até o escritório dele e fala, olha, fui agredida, tá? Então ele tem que ter calma, ele no sentido, ele ou ela, né? O profissional da advocacia tem que ter calma, tem que ouvir, tem que entender, tem que ponderar as coisas, explicar para ela exatamente tudo que ela, as ferramentas que ela tem a seu favor, os riscos que ela corre, porque sempre tem alguma coisa, né? E de preferência, assim, evidentemente também tem que defender o agressor, alguém vai ter que defender, porque faz parte, todo mundo tem direito à defesa, não é verdade? Sim. Então o advogado, acho que o principal é estar sempre atualizado em relação a todo o arcabouço legislativo que existe tratando desse tema e ter empatia, seja com a pessoa que está ali na frente contando um problema, contando uma situação, né, um drama familiar. Então a pessoa tem que ter, eu acho que também já uma preferência pelo tema, que ajuda, né? Sabe? Você tem que ter uma simpatia pelo tema, porque é mais fácil de você lidar. Então a advocacia é uma profissão maravilhosa, estou gostando bastante. E ela é muito extensa, né? Tem uma gama enorme de oportunidades, né? Em todas elas o importante é você estar sempre atualizado. E fazer o que gosta. E fazer o que gosta e assim, sempre entender o lado do cliente que está te procurando. Coloque-se no lugar dele um pouquinho, veja, olha, né, será que ele fez, será que não fez, veja a vítima que está lá. Por que fez. Por que fez. Então, o principal eu acho que é as pessoas se descortinar os seus olhares. Sim. Tirar aquelas coisas, aquelas velas que tinham, aqueles panos negros que tampavam a visão e olhar hoje sob um enfoque mais moderno, mais efetivo, mais atualizado da temática. Então é isso que a gente procura fazer, que eu procuro fazer quando eu trabalho. Hoje eu trabalho na defesa das vítimas, né? Tá. Ô Joê, quais as conquistas recentes sobre esse tema na sua opinião? Quais foram as conquistas? Felizmente, graças ao trabalho muito bem feito por muitos segmentos, nós estamos conseguindo grandes conquistas, né? Vou falar as mais recentes. Nós tivemos, por exemplo, a criação da liderança de bancada no Senado, um projeto de resolução no Senado Federal, onde a bancada feminina agora tem uma liderança, porque não tinha. Ah, é mesmo? Não tinha. Então elas têm todas as prerrogativas que o líder dos partidos tem. Então elas apresentam projetos, elas têm interferência, tem uma infraestrutura para ajudá-las. Isso também ajudou que elas participassem da CPI da pandemia, mesmo sem serem membros escolhidos lá, elas tiveram voz, tanto que várias se destacaram lá dentro, foram decisivas inclusive, né? Então essa possibilidade, essa abertura que está sendo criada dentro por exemplo, da nossa casa do Congresso, do Senado Federal, é uma grande conquista, eu achei, é o reconhecimento. Outra coisa, a questão da política, hoje em dia, ter mulher candidata não é mais só para cumprir tabela percentual da lei. Hoje os partidos estão conscientes de que as candidaturas têm que ser de verdade, que a mulher tem que ter espaço, ela tem que ter apoio do partido, ela tem que ter voz dentro do partido. Bacana, hein? Né? Então estamos realmente assim, conseguindo, são conquistas que estamos fazendo. A própria criação do crime de stalking, de perseguição, aquela loucura que muita gente sofre. Muito, nossa. Seja pela internet, seja na rua, né? Aquela coisa horrorosa. Eu me imagino na situação de alguém que está vivendo isso. Né? Deve ser uma tristeza. Tristeza, Nossa, Então hoje é crime, é violência psicológica que a gente acabou de falar. Nós tivemos também um progresso muito grande com a Lei Mariana Ferrer, daquela menina lá do Rio Grande do Sul, lá de Santa Catarina, né? Em relação que mudou algumas coisas. Então, por exemplo,
o crime de coação no curso do processo, se é contra a vítima de crime contra a dignidade sexual, que é o caso, a pena é aumentada. Agora tem uma regulamentação que o juiz que preside a audiência tem que manter a audiência sob controle para que a vítima não seja nenhum tipo de violência, de indignidade, seja ofendida, nada disso. Moralmente falando. Então a dignidade da vítima que a gente chama, né? E assim, sempre. Então, precisou acontecer uma coisa com essa menina, que ela por sorte tinha uma comunicação em mídias sociais, isso repercutiu, né? Então fez repensar. Então as nossas conquistas, elas são muito assim, né? Em cima de algo, a Lei Maria da Penha surgiu por quê? Porque precisou a Maria da Penha ficar paraplégica para acontecer um negócio desse, né? Então assim, de qualquer forma, não importa. Eu acho que o importante é que a gente nós estamos ganhando espaço, a temática tem que estar nativa. Tem que estar ali sendo debatida, sendo trazida, sendo levantada. Essa parte da política, esse ano eleitoral, nossa, tem muitas iniciativas, muitos eventos, discussões, workshops, tudo trazendo o tema para discussão. É isso que é importante, porque o tema não pode ficar na gaveta. Com certeza. Então, eu acho que a maior conquista de todas foi trazer o tema para a pauta. Sim. E eles estão na pauta das escolas, das instituições, do legislativo, né, dos poderes da União, a gente consegue conquistar coisas. E faz movimento, né, Ju? Exato, as redes sociais, ela faz muito movimento para tudo. Para tudo. E ela ajuda muito agrega. Traz o tema. Quer dizer, sim. todo mundo que tem uma questão que precisa ser resolvida, não adianta ficar se escondendo ou ficar reclamando. Traz o tema, verdade. Levanta a bola, levanta a bola, porque daí alguém tem que rebater. Sim. E aí começa a discussão e o tema vai, as pessoas falam, comentam, e o poder político se interessa, porque começa a ver que tem um público-alvo que vai ser beneficiado de alguma forma com uma iniciativa positiva, né? Então eu acho que recentemente essas coisas estão progredindo muito também. E as mulheres realmente estão crescendo muito em relação à área da política. Muito, impressionante. Cada vez que a gente vem para ter eleição, você percebe como as pessoas elas estão vendo, nós estamos vendo. Esse ano nós vamos ver um fenômeno bem interessante. Eu acredito que vai haver um resultado muito positivo de tudo isso que a gente está fazendo em relação à efetiva posição da mulher na política, né? E não só lá de decoração. Sim. E você também comentou alguma coisa com a gente em relação à preocupação com as recentes ações no sentido de desconstruir todas as conquistas no sentido da proteção da mulher. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? A gente, como eu comentei, a gente demorou tanto para conquistar. Foram décadas e temos muita estrada pela frente ainda. E sem dúvida nenhuma, o divisor de águas de tudo foi a Lei Maria da Penha. Tá? A gente tem que entender que a Lei Maria da Penha não é fruto de uma irresponsabilidade, não é fruto de uma mulher lunática que resolveu falar para os outros que o marido batia nela ou que ficou aleijada com um tiro sem que isso tenha acontecido. Esse caso foi muito emblemático, houve participação de organismos internacionais, houve muita pressão, foram vários julgamentos, né? Então foi um caso que se tornou lei por conta da seriedade, da gravidade, da representatividade que ele tinha e porque vários organismos internacionais e nacionais participaram daquela dinâmica, né, da apuração, etc. Então, não é fruto de um delírio qualquer da nossa querida Maria da Penha. Ela é realmente, essa lei é fruto de uma história trágica, dramática, de uma mulher que felizmente teve voz, foi ouvida, teve uma luz, né? E veio para ajudar todas aquelas que viviam esta mesma situação, né? Então nós não podemos retroceder para aquela velha e temida situação de desacreditar a palavra da mulher. Com certeza. Quando ela conta, quando ela menciona que ela está sendo vítima de uma violência. Existe mulher que mente? Existe. Em todo lugar existe gente que faz a coisa certa e faz a coisa errada. Verdade. Agora, os profissionais que trabalham com isso têm noção, têm conhecimento, têm perspicácia, têm experiência para saber se eles estão sendo enganados ou não. Claro. Isso não desacredita as medidas protetivas, isso não desmerece a atuação de todo mundo que busca ajudar essa vítima, tá?
E se a vítima está mentindo, uma hora a casa dela vai cair, como diz o linguajar, né? Então, não vamos dar ouvidos, não vamos disseminar, não vamos achar que porque o Johnny Depp ganhou lá nos Estados Unidos, toda mulher é mentirosa e toda mulher fala mentira. Nem sei se a mulher dele mentiu, porque eu não acompanhei, eu só soube que ele ganhou. E foi um estardalhaço, né? Então, assim, ganha quem tem razão. Claro. Ganha quem consegue provar o que está alegando. Sim. Agora, isso não desacredita, não desmerece todo o trabalho que vem sendo feito nesse sentido, de apoiar as mulheres. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e vê. E fazer um filtro para ver se até que ponto aquilo pode ser aceito ou não, como minimamente razoável para o nosso raciocínio, para a formação da nossa opinião. Com certeza. Agora, Ju, fala um pouquinho pra gente em relação às ações do Judiciário e do Ministério Público em São Paulo em relação a este tema. Pois é, então, graças a Deus aqui no estado de São Paulo, o Judiciário e o Ministério Público, a Defensoria Pública também, caminham juntos, né? Então o Judiciário tem as suas varas especializadas, com equipe multidisciplinar, tem vários programas de acolhimento à vítima, etc. O Ministério Público também tem as suas promotorias especializadas, tem atendimento, tem programas, nós temos alguns programas, por exemplo, de recolocação da mulher no mercado de trabalho, programas onde o agressor vai participar de umas reuniões para ele refletir sobre aquilo que ele fez, assim, tipo 90% não reincide. Nós temos a colaboração da Polícia Militar com aquele projeto Guardiã, de Maria da Penha, onde a Polícia Militar tem uma equipe própria para amparar as mulheres que foram beneficiadas com medidas protetivas. Então, felizmente, aqui no estado de São Paulo, há um trabalho conjunto. A Defensoria também ajuda muito, porque eles atendem, eles encaminham, eles orientam. Então, é um trabalho de várias mãos, que felizmente estão unidas, trabalhando juntas e conseguindo amparar realmente, oferecer não só aquela resposta jurídica para a questão, mas também o amparo todo, global, familiar, psicológico, assistencial para a mulher. Então o Judiciário está junto, Ministério Público, Defensoria, Polícia Militar. Agora, muito importante. Uma pergunta que eu queria te fazer, que faz tempo eu te perguntar, acabou passando. Por exemplo, a pessoa quando está envolvida, né, no caso familiar, ou mesmo não ser no trabalho, mas no lado familiar, que tem o agressor ali, ou agressora que seja, você pode filmar? Tipo, você tem como colocar o seu telefone de repente de um jeito, ou para ouvir? Isso por lei pode? Se você está filmando ou gravando a sua conversa com outra pessoa, a sua cena com outra pessoa, você pode. O que você não pode é chamar o vizinho e o seu vizinho do celular dele filmar a tua briga com o seu marido, etc. Assim. A princípio não. Que diferença que é? Porque a questão, você só pode divulgar aquilo que é sua comunicação, produzido por você, que você está envolvido. Ah, entendi. Porque neste caso existe a telemática, existe o sigilo das pessoas que estão sendo filmadas, são terceiras pessoas. Entendi. Tá? Óbvio que, eu filmei lá o cara estuprando a menina. Bom, é um crime, é diferente. Agora, mas se for o filho filmando, tipo, vamos supor que eu estou discutindo com meu marido, um exemplo. E eu não estou sabendo que meu filho catou o celular e está filmando, isso pode? Pode, porque na verdade ele está filmando para conseguir uma prova em favor da mãe. E ao mesmo tempo da família. E ele é da família, ele está no contexto. Mas, por exemplo, escuta telefônica você não pode fazer. Mas gravar a minha conversa com você eu posso. Eu entendi. Eu não posso gravar a sua com ele. Eu entendi. Tá? Por exemplo, isso é uma coisa que não pode. Filmar, por exemplo, às vezes a pessoa filma do celular, olha, quantos filmes a gente vê. Então, quando é uma situação de crime, de flagrante, que você vai usar aquela imagem para defender alguém, para ajudar, tudo bem. Agora, você não pode violar a privacidade das pessoas quando não tem nada acontecendo. Aí não pode. Entendi. Aí não pode. Só sempre, se for na defesa de alguém, para elucidar um crime, autoria, alguma coisa assim, você, olha, eu filmei, eu estava aqui, eu vi, né? Quantas vezes a gente não vê isso? Com certeza. Filma sei lá, vê lá da casa, vê o cara motoqueiro, supondo, não é um exemplo, que nem foi aquele rapaz que matou o menino, com a namorada, alguém filmou, as câmeras filmaram, alguém viu, né? Então isso tudo bem. Agora o filho que vê a mãe, você pode gravar, pode chamar para mostrar, olha, minha mãe está passando por isso e tal. Aí é uma defesa, inclusive, do terceiro. Agora, se eu quero saber o que você está falando com terceira pessoa no seu telefone, eu não posso. Agora, eu posso gravar a minha conversa com você. Agora, Jo, por exemplo, no caso, né, que a gente vê muito também das pessoas terem um certo receio de
de correr atrás, de falar com o policial ou de se defender. Por alguma razão a pessoa, a grande maioria tem medo, né? Esse medo, vamos supor que a pessoa consiga se libertar. Ela conseguiu quebrar esse tabu, ela conseguiu gritar, espernear e botou pro mundo e tal, e conseguiu se libertar desta pessoa, seja homem, seja mulher. Esta pessoa, ela pode ser presa ou nunca será presa? Depende, quer dizer, as medidas protetivas, a princípio, elas afastam, buscam afastar o agressor do agredido, da vítima, tá? Mantê-lo longe, sem contatos, para justamente evitar que a agressão continue. Agora, se ele não cumpre, ou seja, se ele se aproxima de novo, tal, ele vai ser preso na hora, tá? Feita a condenação, depois se tem o processo, a depender do tipo de crime, vai depender a pena que ele vai receber. Então, por exemplo, se é uma lesão corporal leve, ele não vai ficar cada preso. situação vai encaixar de pena. a conduta dele no crime que já existe, previsto. Então, dependendo, o feminicídio, sim, o cara matou, lesão grave, né? Existem crimes e crimes, né? Então você vai ter que adequar o caso ao fato. Não dá para dizer que o cara sempre vai ser preso ou que ele nunca vai ser preso. Agora, vai depender do caso concreto. Agora, as medidas protetivas têm funcionado muito. Lógico, tem sempre o que desobedece e vai lá e chega e é contra, mas no geral tem um bom resultado de proteção em relação a isso. A distanciar, ela tem direito de ficar num lugar onde ele não saiba mesmo, sabe? Sim. Então existe toda uma proteção mesmo que se pode fazer. Agora, pra gente estar quase já praticamente finalizando, só uma coisa que eu queria te perguntar, por exemplo, no caso, é comum desta pessoa que é o agressor, terminou essa relação, ele pegar uma outra pessoa e continuar fazendo a mesma coisa? Muito comum. Quer dizer, ele não aprende? Muito comum. Mas isso é psicopata, é um doente? Não sei. Provavelmente tem algum desvio de personalidade. É muito comum. Justamente um desses projetos que a gente tem, trabalha justamente isso. Faz o cara enxergar o quanto que ele é errado e evita que ele repita essa conduta com ela, volte a agredir ou tal, ou no próximo relacionamento. Mas é muito comum, porque... Que dá medo também dessa pessoa, que uma nova pessoa que ele for encontrar, sabendo, supondo, se soube de alguma coisa. Tem que ficar esperto. Aí acho que é melhor ter pensado 10 vezes antes, né? Porque na verdade, assim, depois que o fato chega na polícia, não depende mais da mulher. Isso é muito importante colocar, tá? Antigamente a mulher tinha que ir lá e falar, eu quero que ele seja processado. Hoje não mais. Ai, que bom. Então alguém chama a polícia chegou, o cara é pego agredindo, a mulher não tem como ela tirar a queixa, entre aspas. Entendi. Então não adianta ele falar, vou culpar você. Não, ela não tem mais o que fazer. Sim. Pode até não ter sido ela que chamou a polícia, não importa. Entendi. A coisa vai andar independentemente da vontade dela. Com isso, você já tira um grande peso, um grande risco, um grande fantasma que acompanhava as mulheres. Olha, né? Que legal. Então hoje, há um ato de violência, se descobre o agressor, se inicia o processo vai ter continuidade independentemente da manifestação dela. Certo. Jô, que coisa, não? Que delícia, né, Cláudio? Você gostou? Muito bom. Muito bom mesmo. Ótima pauta, né? As mulheres têm que se unir. Ótima explicação. E acreditar em si verdade. mesmas e saber que existe apoio. Verdade. Né? Com certeza. Jô, você quer deixar alguma coisa de contato? Não precisa, Não? eu acho que eu queria mais divulgar a ideia mesmo. Sim. E chamar atenção para que não entremos nessa vibe de desacreditar a palavra das mulheres de novo. Com certeza. Já vencemos essa parte. Isso aí. Então tá, Jô, eu quero te agradecer. Obrigada. Mas muito mesmo por você ter participado comigo. E até o próximo vídeo, gente. E, vão lá no nosso canal, faça favor, se inscreva no meu canal Espelha Tala, digite, compartilhe, deixa lá algumas perguntinhas ou algumas sugestões, né? Joinha, sugestões de pauta também, por que não? Que a gente vai escutá-los e é isso aí. Vamos brindar mais uma vez, Jô? Tchim. Sucesso, viu? E a Pra nossa você saúde e também. a nossa amizade. Amém. Gente, beijo e até o Beijos. próximo vídeo.